Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. Agora na nossa segunda temporada falando sobre projetos de vida. Hoje nós temos o nosso convidado para uma conversa bastante gostosa, que é o Josrael, professor, engenheiro agrônomo e entre outras coisas. Tudo bem, Josrael? Tudo bem, Júnior. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar sobre um tema bem bacana aí, que é a arborização. Ótimo, nós vamos falar bastante sobre a arborização e a arborização nos centros urbanos, ou seja, o convívio, né, do homem na cidade com as árvores. E a importância disso tudo, a importância ecológica, a importância, né, não só da qualidade do ser humano, mas também a qualidade do meio ambiente, né, como um todo. Josrael, para a gente começar, a gente gostaria de saber um pouquinho mais de você, né? A gente sabe que você é engenheiro, professor na FATEC, e eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre você. Eu não sou de Jaú, né? Estou aqui há 30 anos, praticamente. 30 anos que eu sou engenheiro agrônomo, estudei na Exalc, sou especialista em gestão de recursos hídricos pela Federal de Viçosa, mestre pela engenharia pela Poli e fiz doutorado em ecologia e recursos naturais na UFSCar. Atuei durante muito tempo como engenheiro agrônomo de campo, trabalhando com projetos na área de cafeicultura, fruticultura e também com paisagismo, entre outras coisas. E lá na FATEC eu atuo na área de planejamento ambiental desde 1994. Lá se vão 24 anos praticamente lá na FATEC, onde eu já coordenei alguns cursos, fui vice-diretor, enfim. E hoje em dia eu sou docente e pesquisador da FATEC. Que bom! José, então vamos começar a falar, né, sobre a árvore e o ser humano, nessa convivência que tem que ser saudável. Queria saber, assim, vamos dizer, primeiramente, qual os benefícios, a importância de nós termos a árvore junto a nós nas cidades. O ser humano, ele veio da natureza, né? A civilização começou a se desenvolver. A gente diz que a civilização tem com o início da agricultura, cerca de 10 mil anos atrás, quando o homem deixou de ser nômade, passou a se fixar num determinado local, alterar a natureza e daí para o estabelecimento das cidades, né, foi uma consequência direta. A cada século e a cada década, nesses últimos tempos, a gente pode dizer que mais gente vive na cidade, mais até do que vive no campo. No Brasil, né, a migração do campo para a cidade já é uma realidade, aconteceu no sudeste, no sul do país de forma muito intensa nas décadas passadas, em outras regiões do país também tem acontecido, mas a gente guarda ainda aquela necessidade de estar próximo da natureza. E as árvores são um elemento da natureza muito importante. Então, um ambiente urbano com uma arborização bem planejada, com áreas verdes cumprindo as suas funções sociais, funções ambientais, são fundamentais para a qualidade de vida das pessoas, né? Existem estudos que comprovam aí, até mesmo em empresas, em ambientes industriais, se esses ambientes têm uma preocupação com a questão paisagística, florestal, arbórea, isso inclusive aumenta a produtividade, porque aumenta o bem-estar dos funcionários. Então é notória a importância da árvore na vida das pessoas. Isso é realmente bastante interessante, né? O bem-estar até psicológico, né, da convivência com o verde. E a gente sabe também que além disso, né, tem a parte estética, a árvore nos traz sombra. Então tem vários benefícios, né, dentro de uma cidade, desde que ela seja planejada, né, e bem colocada. E o que você podia dizer mais sobre isso? Isso é verdade. Assim, há uma redução
muito grande do calor e da luminosidade, né, quando a arborização é bem planejada e bem conduzida. Para isso a gente precisa deixar as árvores crescerem um pouco mais livremente, com menos podas, né? A gente tem um dos problemas aqui da cidade é o excesso de podas das árvores, que além de descaracterizá-las, né, porque cada árvore tem um formato natural de copa, e quando a gente poda excessivamente, nós eliminamos essa característica desse formato natural. E além de prejudicar esteticamente a árvore, a gente diminui a vida útil dela e a gente também diminui os benefícios da arborização, porque a árvore deixa de atenuar calor, deixa de funcionar como um umidificador de ar, né? Que as árvores têm essa capacidade de retirar a água do solo e jogar a água na atmosfera, melhorando a condição atmosférica, atenuar os raios solares. Quer dizer, um dos maiores problemas de câncer hoje que a gente tem é câncer de pele. E a sombra das árvores protege muito da radiação, né, ultravioleta que causa esses problemas. Então, é uma questão também de saúde pública. Existem estudos, inclusive, que mostram uma economia, não me lembro de quantos reais por metro quadrado por ano, na manutenção do asfalto. Porque a árvore frondosa, ao sombrear o asfalto, ela impede aquele excessivo aquecimento do asfalto, dilatação e contração da massa asfáltica, que vai provocando rachaduras e provocando buracos e aumentando a necessidade de manutenção. E até esse ponto, então, é favorecido pela presença de uma boa arborização. Perfeito. E eu posso dizer também que a árvore ela também ajuda a reter a água, né? Porque realmente o asfalto, o grande problema do asfalto é a água. E se você tem arborização, você tem um mecanismo, vamos dizer, natural de poder absorver essa água, né? Você vê grandes centros que não têm árvore, o quanto é prejudicial quando ocorrem grandes chuvas, né? Essa dificuldade que as grandes cidades têm em desaguar as águas até o rio, porque infelizmente não tem um solo que possa infiltrar, né, Josrael? Perfeito, Júnior. Essa é mais um benefício das árvores e das áreas verdes urbanas, né? As árvores, além de proteger contra o impacto direto da gota de chuva, que ela amortece o impacto da gota de chuva, obviamente que a árvore, apesar de muitas pessoas não acreditarem nisso, mas a árvore ela precisa de área não concretada, não asfaltada. Eu fiz essa brincadeira porque é comum a gente ver nas cidades uma prática muito equivocada que é concretar até o colo da árvore, né? E aí isso faz com que a árvore fique buscando água, a sua raiz vai buscar água e aí acaba estourando calçadas, buscando encanamentos, porque você impede que infiltre água na proximidade da árvore para que ela possa sobreviver. Mas uma cidade com uma arborização planejada, as árvores plantadas em canteiros compatíveis com o seu tamanho, com áreas verdes adequadas, certamente contribui para a melhoria dessa questão que hoje é fundamental nas cidades, que é a drenagem urbana. Já se vai longe o tempo que fazer drenagem urbana era construir obras de microdrenagem, bocas de lobo, galerias e levar isso o mais rápido possível para o leito dos rios. É claro que a gente não pode abrir mão das galerias e tudo mais, mas já se percebeu que hoje em dia a gente tem que somar essas obras, né, de microdrenagem, além de todo um planejamento de macrodrenagem, com uma ocupação adequada do solo, com o aumento das áreas permeáveis, com áreas de jardins nas residências, com calçadas ecológicas, com áreas verdes devidamente estruturadas nas cidades. Há um conceito da drenagem zero, né, que os Estados Unidos, o Canadá se utiliza muito, que é você tem que garantir que a maior parte da água que cai no telhado, que cai nas casas, tem que ficar dentro do próprio lote. Quando você não consegue isso, tem que ficar no quarteirão. E só depois disso é que você vai encaminhá-la para um sistema de drenagem. Para isso, obviamente, que eu tenho que ter árvores e áreas verdes, porque quem vai garantir a infiltração de água no solo são as áreas verdes. E não existe uma cobertura que garanta mais infiltração de água no solo que a cobertura arbórea do que um bosque de árvores. Certamente a capacidade de um solo sob um
bosque de árvores, de absorver água, é muito maior do que de um gramado, de qualquer outra condição que a gente possa ter, né? As florestas, por exemplo, são as grandes absorvedoras de água, né? Muito mais que as áreas agrícolas. A capacidade do solo aumenta na condição de solo sobre floresta. Então, as áreas verdes e as árvores são fundamentais também nessa questão relacionada à drenagem urbana. Então, a gente tem a função de amenização do calor, né? Da diminuição da temperatura, atenuação da incidência solar, atenuação da poluição sonora, quer dizer, as árvores podem funcionar como uma barreira contra a poluição sonora, diminuindo a poluição sonora, esse bem-estar psicológico, né, das pessoas, toda essa questão relacionada à drenagem, sem contar os benefícios, né, atração da ave e fauna, dependendo do tipo de plantas e de árvores que você escolhe, que pode diminuir a quantidade de insetos na cidade. Então tem uma série de benefícios realmente. Dá para a gente falar uma tarde inteira aqui dos benefícios da arborização urbana e das áreas verdes urbanas. É isso mesmo. Quando se tem um planejamento, né, a prefeitura, a gente sabe, não só de Jaú, como todas as normas de construção, em lotes pequenos a gente tem que deixar, e é fundamental importância devido a tudo isso que você falou, no mínimo 20% de área, né, verde, de área que possa infiltrar a água. E no caso dos lotes maiores, por exemplo, lotes de 1.000 metros quadrados, a gente chega a ter 40%, 50%, até mesmo 60%, né? E dependendo também do local, né? Porque existe regiões ribeirinhas, né? Onde existem nascentes. Então essa é uma preocupação bastante grande também, né, José? Sem dúvida. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje, né, dos alagamentos, por exemplo, os alagamentos eles acontecem normalmente quando há construções na área de preservação, no leito maior dos rios, na verdade, né? Porque os rios, a partir de um certo tamanho, os rios aqui na nossa região, os rios nas regiões tropicais de forma geral, ele extravasa anualmente ou a cada 2 anos, é natural, é o processo natural de cheia, ele extravasa nas áreas mais planas, onde a gente tem as chamadas planícies de inundação. Essas áreas, ao serem ocupadas, quando elas são alagadas, quando elas são alagadas, elas são na verdade inundadas. Elas são inundadas porque ali era o rio, na verdade as construções ou as vias que ocuparam o leito maior do rio. Então o rio não está fazendo nada mais do que o seu processo natural, né, fluviológico aí de cheia, né, enchente, cheia, vazante, seca, quer dizer, é o processo, é o ciclo anual de um rio. Então isso é natural de acontecer. Quando você ocupa essas áreas com vias e com edificações, e na hora que você impermeabiliza o solo, como você mesmo disse, e aí a água não infiltra, e a água não vai desaparecer, ela vai escoar superficialmente, chega cada vez mais água no rio, a calha não tem condição de dar conta disso e ocorrem as inundações, né, os alagamentos de residências, de avenidas, de ruas. E muitas vezes essas coisas acontecem também, né, em áreas não lindeiras, né, por deficiência do sistema de drenagem. Mas as áreas verdes e árvores podem contribuir bastante com isso também. É claro que aí, no caso dos fundos de vale, a gente tem que estar atento à legislação, são as áreas de preservação permanente, que não devem ser ocupadas com os chamados parques lineares ribeirinhos, né, que são estruturas, são na verdade formas de você aproveitar essas áreas para cumprir 3 funções. A função hidrológica, que é garantir que o rio possa subir e inundar sem problemas, porque ali é um parque, né, não vai haver problema, somada à função ecológica, de você fazer esse parque com árvores nativas para atrair avifauna, etc. E a função social, que é você atrair as pessoas para essa área com equipamentos de lazer, né, fazer com que as pessoas sintam pertencimento em relação a essa área. Esse é o conceito moderno que se tem se procurado dar, pelo menos a academia e alguns gestores, né, em alguns municípios já têm feito isso, que é utilizar essas áreas de fundo de vale nesse sentido e não para construir
marginais ou edificações, né? Porque já se percebeu que isso não é uma estratégia errada, né? Que não só traz problemas. É muito bem dito, José. A gente lembra também, como você falou, um desses itens de preocupação é a fauna. E a gente vê que os animais, os pássaros, né? Isso que é muito importante no convívio, né? Com o ser humano, com a natureza, com o meio ambiente, da permanência, né? Dos animais. E também da preocupação de não haver a invasão, né? A gente vê aí doenças, né? Como a febre amarela, né? O homem invadindo essas áreas que devem ser preservadas, né? Na verdade, se a gente vê, é um problema, né? São várias questões que precisam ser identificadas. Um dos problemas da febre amarela, né? E que o ano passado era dengue e outras coisas, é o mosquito, né? Esse mosquito é um mosquito exótico, não é nativo, ele veio para cá e ele tem proliferado na cidade por conta de problemas relacionados à educação, né? A educação ambiental ou a ausência de cidadania das pessoas. Porque esses mosquitos, eles se reproduzem em água parada e a água parada, ela acontece por falta de cuidado nas nossas residências, né, com essa questão, e também pela quantidade de resíduos, né, de lixo de forma geral, que acumulam nas nossas cidades. Então, se você pensar a quantidade de resíduos que a gente tem esparramados nas ruas, nos terrenos baldios e nas áreas de entorno da cidade, e pensar numa época como essa de verão, onde eu tenho chuvas constantes, imagina a quantidade de água acumulada que a gente tem nesse entorno. Nós temos aí um ambiente propício, né, que é a água limpa acumulada nesses materiais, né, porque na natureza não acumula água dessa forma. Temperatura, umidade, quer dizer, tudo fatores que fazem com que esse mosquito se prolifere. E aí esses vírus, né, esses vetores dessas doenças, eles estão aí. Quando você tem condições favoráveis, eles se proliferam e causam esses problemas de saúde pública que a gente tem. E a cada ano a gente é surpreendido, né, com uma doença. Esse ano nem se fala mais da dengue, o problema agora é a febre amarela, que é até mais perigosa. E nada mais é do que um desequilíbrio, né? É um então, desequilíbrio. O que nós precisamos buscar, justamente com as árvores nas cidades, é justamente esse equilíbrio, né, da natureza, o ser humano agregado, que faz parte da natureza, né, que permaneça esse equilíbrio. Mas daqui a pouco, nós já terminamos o primeiro bloco, daqui a pouco nós vamos voltar falando mais sobre a arborização, e nós vamos falar bastante também sobre justamente fatores como quais são os tipos indicados, né? Depende de várias coisas, de locais, clima, como o Josael vem falando. Então até daqui a pouco. Tigocel Celulares. Problemas com o seu celular? A Tigocel tem a solução. Assistência técnica especializada e tudo o que você precisa em acessórios para o seu celular. Se o seu celular der defeito, procure a Tigocel Celulares, na rua Lourenço Prado, 342, no centro de Jaú. Telefone 3626-2130. Campus Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda Jaú e região. A Campus Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campus Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3050. E aí, tá a fim de dar aquele trato no seu automóvel? Então vá até o Gé Lavacar. O Gé Lavacar faz lavagens simples, lavagens completas, enceramento, polimento manual e cristalização.
além de um exclusivo leva e traz para sua maior tranquilidade. Rua Quintino Bocaiúva 35, no centro. Ligue 99661 1883 ou 99732 3956 e fale com Jefferson ou Noel e deixe o seu carro com quem vai cuidar dele com carinho, como ele merece. Olá, estamos voltando no nosso programa #Projetos, hoje falando sobre arborização nos centros urbanos, com o Josrael. Josrael, como nós estamos falando, é bastante interessante as pessoas terem, né, pelo menos um certo conhecimento, mas a gente sabe que sempre é interessante que busque um profissional com conhecimento, principalmente na hora que for plantar, né, porque a gente sabe que nem todas as árvores são indicadas para qualquer lugar. E o que você poderia falar sobre isso, né? As árvores e as suas indicações? Como qualquer atividade, né? É preciso um mínimo de conhecimento técnico para escolher essa muda. É preciso se informar, porque plantar uma árvore inadequada, né, para um determinado local acaba gerando um trauma, porque essa árvore ela vai ser erradicada quando ela já estiver adulta e causando problema. E cortar uma árvore nunca é uma coisa, é sempre traumático, né? É sempre traumático. Então, para evitar esse problema, é legal a gente saber o que está fazendo e escolher a espécie adequada para aquele local. Então, para isso, nós precisamos conhecer primeiro a característica do local. Isso envolve qual é a largura da calçada, qual é a largura da rua, que trânsito. Como é que é o trânsito da rua? Tem veículo pesado? Não tem veículo pesado? A casa tem recuo? Não tem recuo? Porque tudo isso vai influenciar na espécie, por exemplo, no tipo de copa. Se é uma copa mais baixa, se é uma copa mais alta. Se a rua é estreita, eu tenho que pegar uma árvore de copa mais piramidal. Se a rua é larga, eu posso pegar uma árvore de copa mais com formato de guarda-chuva, mais globosa. Mas se eu tenho trânsito pesado, eu tenho que conduzir, eu tenho que ter uma árvore de copa mais alta para poder passar os veículos embaixo. Então, tudo isso é fundamental. Importante saber a largura da calçada, se é o lado de fiação ou se não é o lado de fiação e que tipo de fiação, porque hoje já existem determinadas fiações compacta, multiplexada, que elas já são fiações protegidas e que convivem melhor com as árvores do que as fiações tradicionais, as secundárias e primárias, desencapadas. Essas realmente, a gente pode dizer que o equipamento urbano que mais interfere com as árvores é a fiação, né? A gente não entende por que até hoje nós estamos construindo bairros com fiação aérea, né? Será que é tão mais caro assim a fiação subterrânea? Essa é uma questão que precisa ser melhor discutida, né? Porque fica tão mais bonito um bairro, né? Com uma rua sem a rede elétrica, né? Aérea. Enfim, é claro que, obviamente, substituir os bairros que já existem com rede aérea, isso é caríssimo e o dano também é grande, que você tem que refazer tudo. Agora, para os loteamentos novos, os bairros novos, é preciso repensar um pouco essa questão. Então, a escolha de uma árvore depende de conhecer o local que você está plantando. Obviamente que existem coisas comuns, né? Você tem que escolher uma árvore de sistema pivotante profundo, ou seja, uma raiz que não seja superficial e vigorosa, porque raízes superficiais vigorosas como do flamboyant, do ficus, né, da falsa seringueira e outras espécies que até já foram plantadas nas ruas e hoje até mesmo o Código de Arborização de Jaú proíbe o plantio nas calçadas dessas árvores, é problema, vai te dar problema nos alicerces, encanamentos, redes de esgoto, de água, etc. Então essas deve-se evitar plantar árvores de raiz pivotante profunda. Você pode optar por espécies de porte mais baixo embaixo da fiação. Se for fiação compacta, multiplexada, não precisa, pode ser árvore de maior porte. Onde você não tem fiação, se você tiver uma largura boa de calçada e uma largura boa de rua, você deve plantar também árvores de médio, de grande porte. Porque
o que a gente tem que ter é uma arborização urbana e não uma arbustivação ou arbustização urbana, que é o que a gente vê na cidade. Árvores muito pequenas, de porte pequeno, e aquelas que são de porte maior, podadas todo ano, né? Isso é um processo que não é adequado. A única poda obrigatória que as árvores têm que sofrer é a poda de formação, para elas crescerem adequadamente. Isso quer dizer com um fuste único, né? Ou seja, 2 metros de altura, aí que ela tem que começar a abrir a copa. No mais, você tem só que fazer podas para equilibrar a copa, para não pender mais para um lado e do outro, algum galho mal formado, seco, doente, eventualmente uma ou outra poda menor. Não há necessidade de fazer esse rebaixamento de copa todo ano que a gente observa aqui na cidade, né? Isso é uma prática errônea, é uma prática que diminui a vida útil da árvore e descaracteriza completamente a sua copa, porque ao você fazer essa poda drástica, que você elimina todas as folhas, depois brota, né? Parece um repolho, parece que está tudo bem, mas isso provoca um invassoramento, né? E essas brotações, a cada poda, a cada ano que se passa, elas são mais fracas, e uma árvore que viveria 50, 60 anos, ela acaba entrando em senescência, acaba morrendo aos 20, 15, 18 anos, né? Então esse é um problema. A gente tem hoje uma tendência ou uma recomendação de usar espécies nativas regionais, preferencialmente, adaptadas ao clima, e por atrair, normalmente as espécies nativas, elas atraem a fauna, produzem frutos para a fauna. E existem aí várias espécies e nós precisamos ter mudas adequadas também, né? Uma muda, o ambiente da cidade, ele é muito inóspito, ele é muito hostil para a árvore, né? Ele é selvagem para a árvore, o ambiente urbano. Porque tem muita depredação, tem problemas. Então você tem que ter uma muda já de grande porte para sobreviver a esse ambiente hostil, para ela consiga sobreviver bem, resistir a isso. E tem um outro fator também, uma árvore ao crescer na floresta, ela vai abrir a copa mais alta por conta da competição por luz das outras árvores. Quando você planta a árvore na rua, você não tem essa competição por luz. Se você não conduzi-la adequadamente, ela abre a copa muito baixa e aí você não consegue estacionar um carro, não consegue, precisa passar embaixo, você tem que se abaixar, é complicado isso, né? Então o ideal é que você faça essa condução no viveiro e já plante uma muda maior, né? E consequentemente vai ser uma muda mais cara, porque ela deu trabalho e tal. Então existe uma série de fatores que demandam profissionalismo nessas questões da arborização, né? Os problemas que a gente tem em função da arborização é essa falta de profissionalismo e de planejamento, né? Então, as pessoas, muitas vezes quem gosta muito de árvore acaba sendo um problema, porque planta inadequadamente, coisa que não deve, etc, etc. Precisa buscar conhecimento, não que o cara não tenha que gostar, mas tem que buscar conhecimento para poder fazer a coisa certa. A escolha é fundamental. E é claro, tem coisas básicas, você não vai plantar nada com espinho, você não vai plantar nada tóxico, alérgico. Então é preciso conhecer também as árvores, porque existem árvores que têm princípios ativos alérgicos. Eu lembro de uma creche aqui em Jaú, que tinha uma espécie, oleandro, o nome o pessoal conhece também como espirradeira, que ela é muito bonita, dá florzinha o ano inteiro, uma árvore de pequeno porte, mas não se recomenda de forma nenhuma, que ela é muito tóxica. Você pode se intoxicar até mesmo fazendo uma fogueira com a madeira seca dela, ela é muito tóxica. E você imagina isso numa creche cheia de florzinha, com as crianças pegando isso e levando para as mães, etc., colocando na boca, né? É um problema. Eu lembro que isso já foi no Condema que nós descobrimos sobre essa creche, levamos à prefeitura, a prefeitura até cortou, erradicou essas árvores, né? E aí também essa é uma outra coisa, que a árvore é um ser vivo também, né? A árvore precisa ser erradicada, é muito mais importante a vida de uma pessoa do que de uma árvore. Então, em situações de emergência, tem que cortar a árvore. As árvores morrem, precisam ser erradicadas, ela é um ser vivo, ela não é... Espécies vivem mais, outras vivem menos.
ela não é eterna. Então também é preciso tomar cuidado com um certo exagero no que diz respeito ao corte de árvores. É claro que a gente não pode justificar cortes sem nenhuma razão de ser, né? Se a árvore se é adequada para aquele local, se ela está sadia, mas ela pode cair. Não, não é assim. Hoje em dia a gente tem inclusive condições, existem equipamentos para a gente avaliar a sanidade de árvores, existe tomógrafo para a árvore que dá uma segurança para a gente no que diz respeito a essas questões, né? Então a gente tem que ser muito criterioso para erradicar, mas quando tiver que erradicar, tecnicamente não adianta também ficar fazendo dramas em relação a isso. A gente tem que ser profissional, tem que tratar essas questões com muito profissionalismo e muito planejamento para plantar a árvore certa no lugar certo. Perfeito, é isso mesmo, a árvore certa no lugar certo. Isso. Porque justamente essa supressão, né, essas retiradas de árvores é justamente porque não foi plantada a árvore adequada no lugar adequado, né? Infelizmente a gente vê até no centro da cidade muitas vezes que a árvore tem muitas folhas, por exemplo, e ela então impede a visibilidade, né, de uma empresa, de uma loja e tal, e às vezes isso para o proprietário já é um motivo de retirá-la. Então a gente sabe que existe em toda a cidade uma Secretaria de Meio Ambiente que também faz esse controle, né, dessas retiradas de árvore, né, Josael? Existe todo um procedimento, né? Agora, o que precisa é haver, por exemplo, a árvore mais alta, ela libera a fachada de um prédio, por exemplo, né? Então, você tem alguns exemplos, a gente tem próximo da gente aqui, a Alameda dos Oitis, lá em Araraquara. Sim. São 9 quarteirões de oitis dos dois lados, oitis assim crescendo livremente, inclusive numa rua de paralelepípedo. É um lugar a se visitar para entender como é que a arborização pode ser conduzida. E é um lugar super valorizado comercialmente, todo mundo quer ir para lá. Por quê? Porque é mais confortável você fazer compras lá do que num shopping center. Nós fizemos um trabalho com uma aluna de Araraquara e a temperatura na rua ao lado e a Rua dos Oitis chegou na hora mais quente do dia, que a gente monitorou às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 9 da noite. Às 3 da tarde, a diferença de temperatura entre a Alameda dos Oitis e uma alameda com baixo índice de arborização ao lado, chegou a 7 graus centígrados de diferença. Muita diferença. Muita diferença, sem contar a umidade relativa do ar, sem contar a questão da sombra. Né? Então, é lógico que ali são árvores dos dois lados, é um túnel realmente de árvores. Essa questão é uma questão de planejamento, para você planejar a condução da árvore de acordo com a fachada e até mesmo a luminosidade. Nesse caso, inclusive, tem poste, fiação aérea, né? Fiação compacta, mas fiação aérea. A única coisa é que a posteação é baixa, quer dizer, as luminárias, os postinhos de iluminação são baixos. Como a árvore é alta, você tem que iluminar embaixo da copa à noite, porque se você fizer iluminação tradicional dos postes, você não consegue iluminar a rua. Então é uma questão de adaptação da arborização em relação a isso. Nós estamos terminando agora uma parceria da FATEC com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Censo Arbóreo. Nós começamos pela UDP 01, que são 138 quarteirões. O centro expandido da cidade vai para cima da rodoviária até o Amaral Carvalho, um museu, numa faixa entre a 13 e ela vai até aquela rua ao lado da Santa Casa, depois encolhe um pouquinho. É o UDP 01, são 138 quarteirões, mais umas 20 e poucas praças. Nós já terminamos, estamos agora compilando os dados dessas 138 quadras, nós já estamos jogando tudo numa planilha só, estamos lá pela quadra 90. E nós estamos com uma média de árvores por quadra em Jaú até agora, pode ser que mude, de 12 árvores por quadra, quando o número legal que a gente acha, um quarteirão, um quarteirão padrão de 10 mil metros quadrados, 100 metros de lado,
a gente entende que um número legal de árvores seriam 32 árvores. 8 árvores em cada face do quarteirão, já descontando aí, não plantando árvore muito próximo das esquinas, né? Certo. Então você vê, a gente está com uma média de 12, faltam em média 20 árvores por quadra no centro de Jaú. Se você quiser ter uma arborização relativamente boa, né? numa densidade bacana. Agora, como fazer essa arborização? Então, a nossa ideia é, inclusive, propor modelos de canteiros e árvores para o centro, considerando, né, todas as características que a gente tem no centro. O que a gente vai... Nós estamos agora tabulando esses dados e finalizando esse prognóstico. E, obviamente, que a gente vai sugerir o plantio de espécies nativas, né, e para cada determinada região ali do centro, algumas espécies, variar um pouquinho, porque uma outra coisa importante é você não basear as espécies, não plantar poucas espécies, porque aí você pode ter problema de doença, de praga, tem que ser uma variedade. Isso, uma diversidade de espécies, que não precisa ser como é numa floresta, mas tem que ter uma diversidade mínima de espécies na arborização. Por falar nisso, José, daqui a pouco nós vamos voltar e falar um pouco mais, e eu queria saber sobre as árvores frutíferas, que a gente não falou ainda, né? Quando é o caso de se plantar uma árvore frutífera, quais os benefícios que possam trazer, né? Ou mesmo os prejuízos. Então até daqui a pouco. Seja você também um associado do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. E você vai poder desfrutar de vários serviços oferecidos gratuitamente para todos os associados. Serviços como dentista, advogado, cabeleireiro masculino e feminino, manicure e ainda cursos profissionalizantes de solda, informática, entre outros. E mais, o Sindicato dos Metalúrgicos tem ainda uma bela chácara para os eventos de seus associados e apartamento na Praia Grande, no litoral paulista. Associe-se você também. Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região ainda conta com subsede em Brotas e Barra Bonita. Sindicato dos Metalúrgicos, Rua Amaral Gurgel 140 no centro, telefone 3622-1318. Brás Madeira é a solução para você efetuar o madeiramento de sua obra com madeira de primeira qualidade e os melhores preços de todo o oeste paulista. Brás Madeira, onde você encontra madeiras em geral: portas, portões, batentes, assoalho, tacos, ferro, lasca, porteira, coxo, o que você precisar em madeira, Brás Madeira tem, pelo melhor preço. Antes de qualquer compra, ligue para Brás Madeira e solicite um orçamento sem compromisso. Compare o preço e qualidade na certeza de que irá fazer um ótimo negócio. Rua 15 de Novembro, em 2 Córregos, com entrega garantida em sua obra no menor espaço de tempo. Ligue já, DDD 14 3652 1282 ou 3652 2434. Brás Madeiras. A empresa Jofran, consolidada há mais de 25 anos no mercado brasileiro, além de ser distribuidor das embalagens plásticas e sacos para lixo fabricadas pela Kid Lixo, também é distribuidora autorizada Indeba, linhas de limpezas e conservação, cozinha industrial, hospitalares, lavanderia e higiene pessoal. Contamos sempre com uma grande e diversificada variedade de soluções em higienização e limpeza. Acesse www.jofranjaú.com.br. Jofran, sempre um passo à frente. Campus Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda Jaú e região. A Campus Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campus Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz 259 no centro, telefone 3602-3050.
Olá, estamos voltando no nosso programa #Projetos, hoje falando sobre a arborização nos grandes centros urbanos, com o professor Josrael. Josrael, como nós estamos falando, existe também uma preocupação de muitas pessoas, até que gostam, né, de ter árvores com frutos. E essas árvores, elas são indicadas? Se são, aonde que seriam melhores indicadas? Olha, assim, as frutíferas de maneira geral, a gente recomenda ela para os quintais, né, os chamados quintais agroflorestais, que era coisas que Jaú tinha muito, né, aquelas casas que você aprofundava, entrava na casa e você tinha uns quintais com os pés de jabuticaba, de pitanga e de outras frutíferas, para as praças e áreas verdes. Para as vias públicas, as árvores do passeio público, é um pouco mais complicado a frutífera, porque normalmente os frutos são carnosos, cai no chão, faz sujeira, pode provocar algum acidente, uma pessoa escorregar pisando num fruto no chão. Então, elas não são muito recomendadas para isso, sem contar os acidentes com crianças, né? Molecada que vai subir no pé para pegar uma fruta, quer dizer, então podem ter problemas, sem contar as obviedades. Você não vai plantar um pé de jaca, né? Um pé de manga na rua. Apesar da gente ver, por exemplo, coqueiro, né? Coqueiro é complicado, na rua, pode cair um coco em cima de um veículo, danificar. Então tem coisas de frutos carnosos, frutos muito grandes, a gente não deve plantar efetivamente no passeio público. Nos quintais e nas praças já é uma situação diferente, aí a gente deve plantar, e principalmente as frutíferas nativas, que além de serem deliciosas, também atraem os pássaros, como é o caso todas as mirtáceas, né? Jabuticaba, grumichama, pitanga e outras araçás e outras tantas frutíferas nativas que a gente tem. Então devemos abusar nos parques ribeirinhos, nas APPs, nas áreas verdes e nos quintais, porém nas ruas tem essa questão, esse fator limitador. A gente não recomenda muito plantar frutíferas nas ruas. Eu tenho visto também em loteamentos fechados, né, condomínios, também algumas vezes até mesmo com manga, como você falou. E eu sei, parece que no Belém, por exemplo, em Belém do Pará, também tem uma praça. Né, Na verdade, a arborização de Belém do Pará era na base de mangas, né? De mangueiras, né? Não sei como é que está hoje. Eu tive em Belém há uns 15 anos atrás, ainda tinha muita mangueira, mas já não tanto quanto era historicamente há muito tempo atrás. Mas a gente não se recomenda. Talvez num condomínio fechado, frutíferas muito grandes não, talvez até frutíferas, um condomínio com calçadas ecológicas, né, onde você já vai ter essa diminuição do problema dessa sujeira do fruto. Eu acho que aí até pode se utilizar. Mas eu ainda prefiro, às vezes quando a gente faz alguns projetos, algumas coisas, deixar as frutíferas para serem plantadas nas áreas verdes mesmo, né, nas áreas fora da via pública e, obviamente, nessas áreas, condomínios fechados, lotes maiores ou até mesmo nas casas que mantêm as suas áreas verdes, plantar. Eu mesmo na minha casa tenho um pé de jabuticaba e um pé de pitanga no meu quintal. Né? Então lá convivem com outros arbustos, né, de alecrim, de hortelã e manjericão e outras coisas que a gente usa no dia a dia na cozinha e essas frutas que a gente aproveita, né? A jabuticaba ainda não produziu, mas a pitanga já produz há alguns anos aí e que serve pra gente e serve para atrair a passarinhada também para o quintal, que é uma coisa bem gostosa. É verdade. Para a gente voltar um pouquinho, falar sobre, no caso, né, das retiradas de árvores, infelizmente, né, em momentos que o proprietário, vamos dizer, né, na verdade ali que mora ali perto de uma árvore, tem a necessidade de tirar essa árvore. Quais são os procedimentos, né, para se tirar? Ela é feita, a pessoa pode simplesmente pegar e contratar alguém e cortar a árvore? Como que é feito o processo? Ela até pode contratar depois ela ter conseguido autorização. Então é um processo, né, tem que dar entrada num processo na prefeitura. A prefeitura vai fazer uma vistoria
verificar se a árvore realmente precisa ser removida e se a árvore precisar ser removida, ser suprimida, a pessoa tem autorização, ela pode esperar o serviço da própria prefeitura, né, gratuita, mas aí tem que entrar numa escala de serviço, ou ela pode, mediante essa autorização, ela pode contratar alguém para fazer o serviço e pagar por isso. Se ela não fizer esse trâmite, ela vai ser multada, ou pode ser multada, né, se a fiscalização vai multar e vai obrigá-la, além da multa, ela vai ter que plantar algumas árvores para compensar a retirada dessa árvore. Existe uma única situação que essa autorização pode ser dispensada, que é em risco iminente de queda, que aí você pode acionar até mesmo o Corpo de Bombeiros, né, para o Corpo de Bombeiros fazer a retirada se houver risco ao patrimônio público ou privado, ou risco à sanidade, à integridade física das pessoas, aí o Corpo de Bombeiros faz essas retiradas emergenciais e aí nesse caso se dispensa desse laudo. Uma das coisas que a gente imagina que o censo que nós estamos fazendo vai ajudar é que a partir do momento que a gente tem o censo pronto, quando o cidadão vai lá pedir para remover, a gente já conhece a árvore, a gente já vistoriou essa árvore, sabe, pelo endereço a gente sabe que espécie que é, que condição que ela estava, então vai facilitar muito, a gente entende que o censo arbóreo vai facilitar muito até mesmo essa... E aí pode ser, vamos imaginar, porque no censo arbóreo pode ser que o cidadão chega lá para solicitar o corte da árvore e ao analisar as anotações do censo arbóreo, as informações, o próprio técnico que fez o censo já tinha indicado que a árvore deveria ser suprimida, a autorização é imediata, não precisa nem fazer a vistoria, porque já era uma árvore que já estava programada para ser suprimida. Quer dizer, então, por isso a importância de você fazer esse diagnóstico, porque aí você gerencia melhor, né, e a partir do diagnóstico você consegue planejar também melhor, você consegue saber onde é que está faltando árvores, quantas árvores estão faltando, né, e você consegue planejar melhor a arborização em função disso. Que ótimo, a gente percebe mesmo que todo esse planejamento, né, com um critério técnico, com um conhecimento, a gente faz com que o nosso dia a dia melhore, com a qualidade de vida, como você falou, desde a parte, vamos dizer, o clima fica melhor, nós temos sombras, nós temos um ambiente mais bonito, e tudo isso a gente pensa e lembra, né, de tornar o nosso mundo um mundo sustentável, né, um mundo que ele consiga, através da própria natureza, né, se autossustentar. E ligando a isso, a gente sabe que existem várias maneiras, né, da sustentabilidade estar presente na nossa vida com a árvore também. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre esse tema sustentabilidade que abrange a arborização. Sem dúvida, assim, é claro que ter uma árvore na frente da sua casa não vai garantir que você é um cidadão sustentável, né? Que as suas ações são em prol, garantem a sustentabilidade, é um elemento. Você primeiro tem que ter uma árvore adequada, uma espécie adequada, no local adequado, com um canteiro adequado, né? A gente hoje, o Estado de São Paulo lançou até uma campanha, através da Secretaria do Meio Ambiente, né, que é Libertem Nossas Árvores. Quer dizer, um canteiro, o ideal é que ele tenha cerca de 2 metros quadrados de área de canteiro permeável para ver a absorção. E é exatamente o que acontece, a gente vê o contrário, né? O canteiro já é pequeno. Quando planta a árvore, planta uma muda. A muda tem um diâmetro de tronco pequeno, depois vai crescendo, vai estrangulando aquele canteiro, e aí a raiz tem que buscar água e tal, ela começa a levantar a calçada. O que as pessoas fazem? Vão lá, corta a raiz e volta a calçada de novo. E, na verdade é o contrário, você teria que deixar um canteiro aí de 2 metros, né, quadrados. Isso quer dizer, se ele tiver 80 centímetros de largura, ele tem que ter 2,5 metros de comprimento, porque aí seria um canteiro adequado para absorver a água, né? E além de ajudar
alimentar o lençol freático, vai estar fornecendo água para a árvore. Então, esse já é um primeiro aspecto. Então, se você tiver uma árvore adequada, preferencialmente de espécie nativa regional, com um canteiro adequado, uma árvore bem conduzida, cuja copa seja compatível com o formato natural da copa daquela espécie, sem podas excessivas. Então, já é um ponto para a sustentabilidade que você tem. Mas aí você entra na residência, outro aspecto. Você tem que garantir pelo menos 1/3, 25% de área permeável na sua residência, para que você possa também contribuir para o abastecimento do lençol freático, né, para a infiltração de água no solo e para a diminuição das enxurradas e, consequentemente, dos alagamentos e inundação na cidade. Se você tem uma área permeável com um jardim gramado, com algumas frutíferas e etc., já outro ponto para a sustentabilidade. Um terceiro ponto, captação de água de chuva. Nós podemos usar água de chuva numa residência para irrigar o jardim, para lavar o quintal, para lavar os automóveis, para lavar a calçada e para dar descarga no vaso sanitário. Essas funções não exigem água potável. Isso representa cerca de 1/3 do consumo de água de uma residência. É claro que para o vaso sanitário você tem que adequar a instalação, né, da casa para a utilização de água potável e água não potável no vaso sanitário. Se você capta água de chuva nessas condições, você é mais outro ponto para a sustentabilidade. É claro que captar água de chuva de maneira técnica, né? Essa captação ela tem que ser feita em tanques adequados para evitar a exposição, porque a gente sabe do problema do Aedes, né? do mosquito da dengue, agora da febre amarela. Então, outro ponto para a sustentabilidade, captação de água de chuva. Por quê? Porque você vai estar economizando água do manancial, que é um recurso caro hoje, que você precisa tratar, etc. E você capta essa água, trata essa água, distribui para você dar descarga, lavar o chão, lavar o quintal, lavar a calçada. Não, você está fazendo isso com água de chuva. E você vai usar água tratada, água potável, para cozinhar, lavar roupa, tomar banho, beber água, que esses são os usos nobres que você não pode usar água de chuva. Para isso, no estado de São Paulo, no Nordeste pode, né? Então, e hoje nós temos também filtros, nós conseguimos agregar a essa captação um tratamento dessa água que amplia pode ampliar até os usos. E aí nós podemos ampliar. Nós temos situações onde nós temos 2, 3 caixas d'água, sendo que uma delas é reutilizada, é essa água reutilizada que é feito um tratamento suficiente para ser usada nesses locais, como o vaso sanitário, por exemplo. Eu instalei na minha casa uma chama water wall, uma parede de água, né? Que é uma caixa de 2.500 litros, ela é comprida e ela é estreita, você põe ela encostada na parede, no muro, põe ela encostada no muro. São 2.500 litros que eu utilizo para o jardim, etc. Eu tenho uma economia significativa na água, não tenho tratamento, não preparei totalmente a minha residência para isso. Mas quer dizer, existem tecnologias para tudo isso, de diversos tipos de tecnologia que você pode adequar. Mais um ponto para a sustentabilidade. Você projetar a sua casa para ela naturalmente ser ventilada, com isso você diminui o consumo de energia com ar-condicionado. Outro ponto importante. Os sistemas fotovoltaicos de geração de energia hoje já são bastante acessíveis, existem linhas de financiamento e com isso você também vai estar, além de economizando dinheiro, né, economizando no médio prazo, eles se pagam e você gera uma baita economia, né, no consumo, no dispêndio financeiro para pagar a conta de luz. Você também está diminuindo a pressão sobre os recursos naturais que você está gerando a sua própria energia. Energia limpa, né? Uma energia limpa, sem contar os painéis solares para aquecimento de água, etc. Então, na hora que você começa a somar isso, e um outro aspecto fundamental, que é a questão do gerenciamento de resíduos da sua residência. O gerenciamento de resíduos quer dizer separar os resíduos. De que forma? Os resíduos orgânicos, casca de fruta, os restos crus de alimentos vegetais, casca de ovo, borra de café,
É possível você fazer uma vermicompostagem, existem composteirinhas domésticas hoje, uma coisa que não dá pouco trabalho, não dá mosca, não tem cheiro, desde que você não jogue comida processada, carne, essas coisas, é claro que não. E você pode usar isso no seu próprio jardim. Então, você dá essa destinação final adequada para esse resíduo. Os resíduos recicláveis, encaminhar para reciclagem. Os resíduos perigosos, como lâmpadas fluorescentes, né, sejam as tubulares, sejam aquelas compactas, rabinho de porco, as pilhas, baterias, encaminhar para coleta especial, né, não jogar em caçamba, como a gente vê o pessoal jogando lâmpada fluorescente em caçamba por aí, completamente errado. Você vai ver o que vai sobrar de resíduo para você colocar na frente da sua casa para o lixeiro passar é muito pouco. É só o lixo de banheiro, o resto de alimento processado. É uma coisa que é o rejeito efetivamente que vai para o aterro sanitário. E isso vai fazer com que a vida útil do aterro sanitário aumente em muito tempo. Então, se você fizer tudo isso, né, toda essa somatória, e tiver a preocupação de na sua construção só comprar madeira oriunda, madeira certificada, né, não oriunda de desmatamento ilegal, etc., aí sim a gente pode dizer que você está contribuindo para a sustentabilidade, você está exercendo a cidadania e a partir daí você tem o direito, podemos dizer assim, de cobrar efetivamente dos governantes e das empresas que façam a sua parte, porque a sua você já está fazendo. É muito comum a gente ver pessoas cobrando dos outros, mas não fazendo o mínimo, né? Eu acho que a nossa sociedade precisa evoluir bastante nesse sentido. Realmente, né? Muitas vezes a gente reclama disso do governo e na verdade as cidades somos nós que estamos, e nós é que fazemos o nosso ambiente, nós é que produzimos, vamos dizer, lixo ou produzimos de forma que a gente, nem tudo que é lixo, ele é, vamos dizer, o chamado lixo que é descartado, ele pode ser realmente utilizado muitas vezes como reciclagem e tudo isso faz, né, da gente perceber da importância mesmo, né, desse convívio, né? Cada vez o desenvolvimento, né, do ser humano na Terra, ele precisa cada vez mais saber lidar com tudo isso, né? Que no final das contas é a sustentabilidade, que vai fazer com que exista uma harmonia entre o homem e o meio ambiente. Mas infelizmente nós terminamos aqui o nosso bate-papo. Eu queria agradecer bastante, Josael, por tudo, pelas essas informações, né, de muito conteúdo, né? Eu sei que todo, né, você tem um trabalho muito bonito que você faz, não só em Jaú, na região. E eu tenho que agradecer mesmo e com certeza os telespectadores vão gostar muito do programa. Legal, que eu agradeço a oportunidade e ficamos à disposição aí. Valeu. Até mais e um próximo programa #Projetos.